Vamos lá, reforma íntima hoje, 9 de junho. Gente, agora nós vamos para outra parte do finalzinho, tá bom? João, Oi. você pediu para lembrar por que o roteiro. Ah, sim. A partir da semana que vem nós vamos voltar a fazer a oração de São Francisco. No entanto, nós não poderíamos ainda fazer a oração de São Francisco sem ter tido hoje esse bate-papo, que nem foi muito bate-papo, foi mais um monólogo meu, a respeito de oração, para que a gente sinta a oração de dentro do coração até na hora que a gente for abrir a boca, ou mesmo que a gente faça no nosso quarto. Tá? Eu posso falar? O de São Francisco, gente, presta bem atenção. Ela pede para nós sermos instrumentos da paz de Jesus. Tá? Hoje, na meditação, no início do dia de hoje, da noite de hoje, ali fala que nós somos um centro de energia luminosa concentrada, que concentramos e irradiamos diversos tipos de energia. Eu gostaria que vocês vissem bem a ligação dessa meditação com a oração de São Francisco, porque na oração de São Francisco, quando nós a fazemos, ela está no roteiro de como nós devemos seguir no dia a dia. Ela pede para sermos instrumentos. João, está me ouvindo? Sim. João, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então. Eu estava tentando, quando você estava falando da análise do Pai Nosso, eu estava tentando, mas não estava conseguindo o som. Eu vejo o Pai Nosso acrescentando a tudo aí que os nossos amigos expuseram. Eu vejo o Pai Nosso da seguinte forma, somente na parte que ele fala, venha a nós o vosso reino, minto, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdão, é essa, o pão nosso de cada dia. Eu não vejo a frase o pão nosso como o pão, alimento, e sim o pão da sabedoria, porque também eu acho que é uma oração espiritualista que ela concerne o aprimoramento do espírito e não do indivíduo humano. Assim, maravilhoso. Maravilhoso, Rosane, maravilhosa. Maravilhosa colocação. Maravilhosa. Tá vendo? Somando-se as cabeças de todos, que nós vamos, cada um, melhorando a porque forma... é uma oração espiritual, né? Maravilhoso. Eu não vejo o pão nosso como o alimento do corpo. Eu vejo sabedoria como sendo o alimento do espírito, para que ele possa, sim, ampliar e conseguir, sim, o elo entre Jesus e Deus. Você vê? Mais uma coisa para a gente somar. Mais uma. E boa, hein? Mais uma e boa. Ok? Gente, são 9h12. Ok? Eu acho que mais 8 minutinhos eu acabo. Vamos lá? É o seguinte, Zaqueu. Zaqueu é um dos vários exemplos que nós encontramos no Evangelho que fala de reforma íntima. Tá? A história de Zaqueu é a reforma íntima. Ok? A história de Zaqueu é a reforma íntima. Tá bom? Rubens, antes de eu começar, eu preciso ver uma coisa. Se no compartilhamento de tela está o som. Bom, vamos lá. O que fala sobre Zaqueu? E tendo Jesus entrado em Jericó, Jesus ia passar por Jericó, tá? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. Como já expliquei, publicano é um cobrador de impostos, judeu, tá? Que presta serviço para os romanos.
E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então aqui diz que Zaqueu era um homem baixo e que não conseguia ver Jesus porque tinha muita gente vendo Jesus na frente dele. E correndo adiante, ele subiu numa figueira, na figueira brava. Isso é uma planta daquela época. Essa planta tem mais ou menos, tem mais ou menos uns 2, 3 metros de altura do máximo. Porque Jesus haveria de passar por aquele local, então ele subiu, como ele era baixinho, ele subiu na árvore para poder enxergar Jesus. E aquele lugar, olhando para cima, viu o Zaqueu na árvore e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quer dizer, ele estava passando, olhou para cima, viu Zaqueu e diz a história que ele já chamou o Zaqueu pelo nome e falou: Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje eu vou dormir na tua casa. E apressando-se, o Zaqueu desceu, foi embora para casa e o recebeu com muito júbilo. E as pessoas, vendo isso, murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu não era bem-vindo, não era bem-quisto. Zaqueu era um publicano, cobrador de imposto. Tá? Quem cobra imposto não é uma pessoa muito bem vista. E muitas vezes ele podia estar cobrando a mais, se beneficiando. Então, vamos lá. E levantando-se, Zaqueu disse ao Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Bom, então naquele instante que ele recebe Jesus em sua casa, ele resolve que ele vai abrir mão, ele vai doar metade dos bens que ele tem aos pobres. E se alguma vez ele... Aqui já é quase uma confissão, né? E se ele alguma vez cobrou imposto a mais de alguma pessoa, ele vai restituir pagando 4 vezes o que cobrou. Então, esse é o momento que Zaqueu modifica a sua conduta. Zaqueu faz uma reforma na sua vida, uma transformação na sua vida. Primeiro foi a ânsia de ver Jesus, vê-lo foi realmente importante, mais do que isso, Jesus ter escolhido sua casa para ir, e aí ele se vê essa transformação que aconteceu com Zaqueu. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Realmente, Jesus diz para todos ali: olhem o que aconteceu aqui nesta casa. Hoje entrou a salvação nesta casa. Hoje aconteceu a salvação, uma transformação de um irmão. Porque ele também é filho de Abraão. E aí Jesus reafirma perante todo mundo: porque eu vim à terra para salvar os que haviam se perdido. E aí nós temos algumas parábolas, né, gente? A gente tem a parábola, né, da ovelha desgarrada, da dracma perdida, né? Nós temos algumas parábolas que mostram claramente qual é a missão de Jesus. Tá? Isso se encontra no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é rico de exemplos que nós podemos nos orientar no caminho da solidariedade. É fato que Jesus não condenou a riqueza, mas o destino que damos à fortuna, que nos cabe como direito de conquista, pois se for a dádiva de Deus, seria discriminação. Quer dizer, Deus não escolhe alguém para ter mais dinheiro e alguém para ter menos dinheiro. Tá ok? Não há problema nenhum em você trabalhar e ter muito dinheiro, conquistar muito dinheiro. Mas nós temos que saber qual o destino que nós damos a esse dinheiro, a essa fortuna, a essa riqueza, a essa oportunidade, a essa bênção. É no destino dele, é no que fazemos com ele, como tratamos os nossos funcionários, como tratamos os nossos irmãos que trabalham junto conosco. É nisso que nós temos que prestar atenção. Se estamos sendo justos ou injustos. Se essa bênção está servindo só para o meu
crescimento material e meu orgulho, ou se ele está servindo para realmente eu fazer com que um grupo de irmãos, todos eles possam viver em paz e com conforto. E isso fica claro quando diz ao homem que lhe pedira para determinar a um rico que repartisse a sua fortuna com ele, dizendo, guardai-vos da avareza, pois não sabe o que... Desculpem. Pois não sabe o de que precisará justificar aquele que recebeu a oportunidade de se tornar rico. Gente, eu vou deixar para falar isso depois, tá? Zaqueu entendeu perfeitamente essa lição, embora fosse considerado um homem de má vida, pois que naquela época, assim como hoje, aqueles que defendem e executam as diretrizes de governo são vistos como pessoas corruptas, que sabemos que todos são. Bom, vamos lá. Eu acelerei por causa do tempo nosso, tá ok? Zaqueu é um dos exemplos da transformação, de que é possível nós nos transformarmos, é possível nós nos adequarmos, é possível nós melhorarmos nosso dia a dia, nos tornarmos mais leves, tá? Mais distantes dos defeitos. Vamos usar as ferramentas que nós temos, vamos usar o conhecimento que nós temos do Evangelho, vamos ler, vamos reler, vamos fazer o Evangelho no lar, vamos conversar com o nosso parceiro, né, com a nossa parceira, vamos trocar ideias, vamos praticar isso daí, tá ok? Ok, gente. Rubens, pode parar a gravação aí. Não, Não? não acaba Então, não. É cedo. O som saiu direitinho, gente? Saiu ótimo. Okay. Excelente. Eu não dimensionei direito o tempo, são 21h26, nós começamos às 20h05, mais ou menos. Então foi 1h20, tá bom, tá dentro do tempo, tá dentro da hora e 15, hora e 20. Ficou melhor, ficou mais nítido? Foi excelente. Estava visível, as letras estavam visíveis? Sim, Tudo perfeito. Passou muito rápido só. Sempre passa. Eu estava vendo que tem mais coisas que eu escrevi ali. Eu acho que ele devia estar meio mediunizado quando eu fiz para continuar fazendo coisa que nem eu estava lembrando que tinha ali. E olha que eu fiz isso sábado, domingo. Estava junto, sábado, eu acho. Sábado, acho que eu preparei isso aqui. Gente, na hora que eu falei para não deixar eu esquecer a questão do roteiro, é porque tem mais. Nós vamos, a semana que vem, fazer então a oração de São Francisco. Mas vamos lembrar da meditação de hoje. Vamos lembrar de como nós devemos encarar uma oração. Porque a oração de São Francisco nos traz um roteiro de conduta. Ao mesmo tempo que ele é um roteiro de conduta, ele é um checklist. Ou seja, à noite, se nós formos fazer à noite a oração de São Francisco, a gente pode pegar um lápis e falar assim, hoje eu fiz isso? Hoje eu fiz isso? Hoje eu levei união onde tinha discórdia, ou eu aumentei a discórdia onde tinha discórdia? Tá? Então eu queria que cada um de nós, com as suas próprias impressões digitais, com o seu próprio discernimento, que cada um de nós começássemos a ver as orações com sentido muito mais amplo, com o coração aberto, e que a nossa boca ou a nossa mente fale cada palavra da oração de forma sentida, com sentimento oriundo da nossa vontade de nos modificar, de nossa vontade de fazer aquilo que realmente nós estamos pensando ou falando. Tá? Aí sim, nós sabemos agora a história de Jesus, nós sabemos agora como foi e por que foi que ele veio, onde ele veio.
nós sabemos agora a importância de uma oração. E nós temos um exemplo de Zaqueu. E eu acho que essa música é a coisa mais linda que existe depois que a gente vê a história de Zaqueu. Tá? Porque a música, ela é feita em cima da história de Zaqueu. Entra na minha casa, é Jesus entrando na casa de Zaqueu. Mexe na minha estrutura, é Zaqueu mexendo nas suas estruturas e deixar de ser um publicano avarento, ou talvez ter até prejudicado alguém, e se colocando à disposição para dividir seus bens e reparar seus erros. Então, a música, ela se torna muito mais valiosa. Ela se torna um poema, ela se transforma numa mensagem, quando a gente sabe qual é a história que está por trás. Ela só não é um conjunto de melodias, mas é uma história forte de um homem que se transformou. E que nós estamos pedindo para que Jesus entre também em nossos corações, para que a gente se transforme igual. Tá? Então, tinha que ter essa ligação da oração e da transformação. Porque a oração é uma ferramenta de transformação e não um conjunto de palavras decoradas, repetidas.